Boa noite, camaradas. Mais uma live no Walter Ponto. Hoje é dia 2/6/2025 e nós temos uma convidada bem especial para ilustrar a noite de hoje, uma segunda-feira. É a Quenda, né, fundadora do Duzat. A gente vai travar um diálogo bem interessante. E aguardá-la chegar para a gente começar aí. Ela já entrou, já vou convidá-la e a gente já inicia esse bate-papo. Já convidei, deixa eu convidá-la mais uma vez. Convidar. Acho que agora vai. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, camarada. Como está? Tudo Tudo bem? bem? Estamos aí. E você, tudo certo? Tudo certo. Primeiramente, gostaria de agradecer, dizer que é uma grande honra recebê-la aqui conosco. Sei que você vai ter muito para falar, tem muito para agregar. É uma das lives que a gente já vem combinando há algum tempo e por diversos motivos a gente não tinha ainda entrado em sintonia para acontecer, até que o fizemos e o seu aceite eu agradeço demais, demais, demais mesmo, de coração. Estou muito feliz de conversar contigo. Essa live vai ficar no meu Instagram, em colaboração contigo, mas amanhã ela já está no YouTube, então no canal do Walter Ponto. Quem não me segue no Walter Ponto, é um canal que eu criei recentemente no YouTube, para organizar todo esse material, tem muito material lá, só sobre a Palestina tem 11 lives, tem lives sobre política, sobre sindicalismo, sobre arte, e veganismo nós já temos com essa 21 lives. Então, é muito material para a gente estar deixando aí para que as pessoas consumam, para que as pessoas possam estar dialogando com a gente de alguma maneira. Então, feito essa breve introdução, eu peço, como eu peço para todo mundo, uma breve apresentação sua do que você quer falar sobre você, seu projeto, e aí a gente já entra propriamente no tema que a gente vai debater aqui, que são os antiespecismos subversivos. Boa noite, obrigado. Ok. Obrigada eu pelo convite, né? Primeiramente, hoje um salve, né, para as trabalhadoras sexuais, porque hoje é um dia de luta, né? O dia de luta pelo trabalho sexual. Então, deixar registrado aqui, né, 2 de junho. E eu sou a Quenda, né? Eu sou de Recife, Pernambuco. Tenho a Duzat, já criei a Duzat em 2013, dentro, enfim, né, de uma ânsia por desenvolver um tipo de política que tivesse no cotidiano, assim, né, que fosse marcante no cotidiano das pessoas. E a partir disso também construí outras iniciativas, né, outros coletivos e participei de, enfim, inúmeros movimentos. E a Duzat, durante um tempo, eu acho que cunhou o termo veganismo descolonial e veganismo negro, né? Por volta de 2015 até 2018, mais ou menos, assim. Até cair um pouco, até ir aprofundando, né? Bastante, e perceber que a verdadeira, né, assim, não a verdadeira, né? Mas, tipo, a profundidade da descolonialidade seria exatamente criticar e rever, né, essa ideia de veganismo, assim. E aí a dos Atos acabou entrando numa pesquisa mesmo, assim, né? Hoje eu estou na pós-graduação em antropologia na UFPE e tento pesquisar a construção, o processo de construção de conhecimento da dos Atos, né? Como se intercala, né? Como dialoga, enfim, é um pouco disso. É,
É interessante, depois se você quiser falar um pouco sobre quando a gente entrar no tema, a Dusati tem entra com uma ideia de descolonização, né, e descolonização do prato, né, da, daquilo que nós somos e daquilo que nós consumimos também. Nós vamos falar bastante sobre esse livro aqui, Antiespecismos Subversivos, Construções a partir de dissidências. Ele foi organizado pela Martina Davidson, que todo mundo conhece, a Mica Pérez, e dentre tantas autoras, nós temos 8 autoras. A Dusati que faz a introdução, né, o capítulo inicial. É um título já bem forte, que eu acho que vai dizer bastante do que nós vamos falar aqui, que como o título é Boicote ao Veganismo e o Resgate das Relações Ancestrais com os Animais. Eu acho que eu li esse artigo algumas vezes para tentar ser o mais fiel àquilo que você escreveu, aquilo que você... E vi algumas coisas no seu blog, né, nas suas escritas no seu blog, que diz também, que conversa bastante com esse texto. Eu acho que é uma leitura muito rica que nós vamos fazer aqui sobre uma outra visão de pensar a sociedade, de pensar esse movimento de resistência que é que se entende como veganismo, né, mas que no fundo tem toda uma origem colonial, tem toda uma origem, usando o termo da Oyumi, né, não vou falar eurocêntrica, mas ocidocêntrica, né, que para incluir também os Estados Unidos. E aí eu pensei como colaborar meramente com o começo dessa conversa. Eu destaquei aqui um trechinho bem breve desse livro aqui, Pensar na Go, do Muniz Sodré, que ele diz: libertária será, assim, a busca emancipatória que conduz a formas diversas e moleculares de soberania individual ou coletiva, no âmbito brasileiro por via da comunicação transcultural. Sugerimos a possibilidade de um novo jogo de linguagem, uma filosofia de negociação. Os nagôs, como os antigos helenos, sempre foram grandes negociantes, sem entender negócio apenas pelo vaso moralista das trocas comandadas pelo capital, e sim, como também, a troca simbólica do dar, receber, devolver, aberta ao encontro e à luta na diversidade. É precisamente o que queremos com Pensar na Go. A gente não vai falar desse livro, mas eu achei muito boa essa contribuição enquanto eu lia seu texto. E depois também eu quero ler um trechinho desse livro, mas não é o caso, do Paul Preciado, que é Disforia Mundi, que ele escreve na pandemia. Mas vamos começar pelo seu texto. E aí eu já te dou a palavra. Esse título, né, e essa introdução, eu queria que você desenvolvesse, né? Vamos lá, vamos voltar a ele: Boicote ao Veganismo e o Resgate das Relações Ancestrais com os Animais. Bem, né? Como eu estava dizendo, foi um processo de aprofundamento. Ele decorre de um processo de aprofundamento, né? Tipo, político e de vivência também aqui, né? Sobretudo, como se dão as relações, como se dá a prática de pesquisa culinária, como se dá essa prática expandida, né, e conectada no nosso redor, no nosso bairro, na nossa periferia, né, que a gente está situado no bairro Dois Irmãos, em Recife, e é um bairro periférico, é um bairro de Mata Atlântica, né, então, tipo, esse contexto fez com que a gente fosse aprofundando os debates que a gente levantava anteriormente, assim. E aí a Dusati nasce com uma perspectiva anarquista bem forte, né? E também dialogando muito a partir da ideia anticivilizatória do anarquismo. E, enfim, né? Teve durante sua boa parte um protagonismo que eu chamo de sexo dissidente, né?
Então, a Duzat, durante um tempo, foi uma alternativa para pessoas que se encontravam em problemas familiares decorrentes das suas dissidências sexuais e de gênero conseguir sua autonomia financeira. Então, circulou bastante pessoas aqui. A gente também usava a Duzat como plataforma para outros projetos, né? Então, assim, essa existência permitiu um aprofundamento das relações e das reflexões que a gente levantava, né? Então, assim, sempre entendendo que a alimentação ela é um campo estratégico para a consolidação de políticas, né? Então, assim, é a partir da alimentação que os sistemas econômicos ele penetram na subjetividade, nos prazeres e, sobretudo, consolidam o seu modo de produção. Então, pensar um outro mundo para a gente requeria basicamente pensar uma outra forma de se alimentar e também de se relacionar com os seres que coexistem aqui, né? E aí, esse aprofundamento chegou nessa ideia de boicote ao veganismo, porque, como eu estava falando antes, a ideia de veganismo descolonial perpassava entender algumas práticas de povos racializados, sobretudo, né, em relação com os animais não humanos. Porque a gente precisa entender que a relação que a gente tem com os animais não humanos, ela é uma relação, sobretudo, racial, né? Sim, A gente pode entender isso como não como algo universal, né? O ser humano se relaciona com os animais da mesma forma, mas sempre se relaciona a partir de uma cultura. E aí é nesse entendimento que a gente percebe que pode existir outros tipos de veganismo, digamos assim, e esses outros tipos de veganismo veio trazer a ideia de veganismo descolonial. Só que aí a gente precisava estudar ao fundo ao veganismo, né? Entender como é que ele nasce, como é que ele se torna pertinente, né? Entender como é que ele se expande. E entender isso, entender a gênese e a construção do veganismo, fez com que a gente entendesse que separar branquitude e veganismo não é possível, né? É uma coisa que é, na realidade, impossível. Mas isso não significa dizer que é impossível a gente pensar ou construir outras relações com os animais não humanos desde que seja vegana. Porque o sim, veganismo também se impõe como universal, né? Também se impõe como verdade absoluta da salvação dos animais, né? Inclusive pela ideia da salvação, né? Novamente, as pessoas brancas sendo necessárias para salvar, né, seres e etc. Então, assim, a gente tem muito problema com essa ideia da salvação, né? Tipo, eu não acho que necessariamente a luta antiespecista tem que passar por aí, embora esse seja um aspecto muitas vezes inevitável da prática antiespecista, né? Mas talvez não seja o norte, na minha opinião. A questão da moral, né? A consideração moral para a gente também é muito ambígua, porque não acho que é simplesmente uma questão de bom ou mal, certo ou errado, né? É uma questão de ética política, para a gente entender quais são as relações de poder que estão estabelecidas ali, e a partir disso a gente tomar decisões, né? Tipo, entendendo que a gente sempre tem que considerar as pessoas que estão numa condição de poder menos favorável, digamos assim, né? Eu acho que quando a gente tem esse esforço de considerar essas posições menos favoráveis, a gente desenvolve um ensaio antissupremacista, né? sim, Então, a consideração moral é uma coisa muito... É uma questão para a gente, né? E a questão da compaixão também é uma questão, né? Não necessariamente eu acho que a nossa solidariedade com os animais não humanos, eu gosto muito mais dessa palavra do que de compaixão, ela perpassa esse lugar, né? Tipo, a solidariedade eu acho que ela está muito mais ligada a uma postura política, assim, do que a compaixão, né? A compaixão também traz um pouco de benevolência e uma benevolência hipócrita, né? Porque uma benevolência que é capaz das mais terríveis maldades e perversidades para testar uma compaixão. E aí isso também faz com que a gente se distancie um pouco, né, do que, digamos assim, é convencional dentro do veganismo. Então, entender a gênese do veganismo.
entender os caminhos que ele traçou, entender que ele se consolida a partir de apagamentos coloniais, né? Ou seja, o veganismo se consolida a partir do colapso e do apocalipse de culturas de povos ancestrais, né? O que antes foi dito como irracional ou até demoníaco, por exemplo, né? Hoje é reformulado como ecologia, né? Então, assim, o veganismo, eu acho que, não só o veganismo, né? Quando eu falo do veganismo, eu não só estou falando nessa perspectiva crítica só o veganismo, né? Tipo, como eu falei, né? O Duterte nasce a partir do anarquismo, mas a gente também coloca o anarquismo nessa seara, né? O comunismo, o anarquismo no Brasil, inclusive, ele chega aqui a partir da imigração italiana, que é um processo de branqueamento da população, né? Tipo, então, existe muito sangue negro na consolidação do anarquismo no Brasil, né? Isso é uma verdade que precisa ser encarada. Anarquismo e comunismo, né? Tipo, feminismo, enfim, todas as filosofias políticas brancas, né? Então, lógico que cada uma dentro do seu escopo, né? E dentro da abrangência que lhe cabe, mas a gente entendeu que era importante e urgente fazer reconexões ancestrais, né? Tipo, resgatar a relação humano-animal de povos, sobretudo africanos, né? Para a gente pensar uma filosofia política que de fato seja condizente com as cosmologias negras, assim, né? E também dentro de um cenário que o veganismo estava ficando muito racista, né? Então, assim, a gente tem o marco do recurso que teve no STF contra a proibição de sacrifício animal nos cultos de religiões de matriz africana, onde essa proibição específica, ela dizia respeito apenas aos povos de terreiro. E ela não entendia essas práticas como práticas de segurança alimentar. Então, assim, isso não é uma justificativa para dizer que, ok, matar bicho a partir de pressupostos religiosos, né? Eu não concordo de fato com isso. Mas eu entendo que o pessoal das zonas rurais, né? Tipo, as tias do sítio, né? Tipo, e vários outros meios de se matar animal para alimentação também tinha que estar nesse ordenamento jurídico para essa peça não ser considerada racista. Então, se dentro do que está sendo analisado é só a galinha da macumba que é um problema, né? A gente sabe que esse tipo de avanço, querer avançar em cima dos corpos negros, é um avanço que, na realidade, é um oportunismo para se cometer racismo, né? É usar a pauta dos direitos animais de forma oportunista para sofisticar o racismo, assim. Então, essa necessidade foi imanente, assim, né? Tipo, foi super necessária a gente começar a desenvolver recurso teórico mesmo, né? E reflexões para a gente estar construindo uma outra proposta de combate ao especismo, né? Que não seja calcado ou baseado na filosofia branca, né? Esse projeto, né, que com certeza era um projeto que, como diria a Lélia Gonzalez, né, não fala o português, né, fala a língua dos brancos, né, fala a língua da Casa Grande, né. É engraçado, e aí vai no segundo ponto do seu texto, que é a Europa Branca e o mito fundador. Você faz todo um descritivo desse processo, e a gente, sim, a gente precisa pensar e dar nome às realidades, né, em todos os sentidos. Eu percebo que há um certo melindre em se pensar o veganismo e as categorizações deste movimento, e não entendê-lo dentro de um recorte histórico, político, né? Não entendê-lo dentro de uma fundamentação, primeiro, né? Pensamentos antiespecistas perpassaram grande parte da humanidade. Agora, a ideia de um movimento que pensasse a questão animal
dentro de uma perspectiva ética, surge num contexto pós-guerra europeu, né? E muito focado na dieta, basicamente. Depois, outros autores vão desenvolver isso muitos anos depois, que são teorias que vão falar da parte ética, filosófica, política, mas o começo nasce dentro de uma perspectiva ocidocêntrica, né? Vamos pegar esse termo da Oyumi, e desprezando simplesmente a ideia de outras cosmopercepções, de outros povos, e chega ao mundo, se espalha ao mundo dessa maneira. Até hoje, o veganismo, como a gente entende, é uma filosofia altamente, muitas vezes, supremacista, é uma filosofia muitas vezes colonialista, que nesse debate fica claro isso, né? Nós tivemos há um tempo atrás a questão dos carroceiros, que também tivemos desfiles de racismo e de elitismo classista e coisas assim. Isso nasce na Europa, é exportado de uma maneira muitas vezes acrítica. Nós tivemos um movimento punk que absorve grande parte disso décadas depois. E o começo do veganismo chega no Brasil através desses movimentos, né? O veganismo inicial no Brasil é muito ligado aos movimentos punks, a anarquistas, né? Tanto é que o grosso, eu até sinto alguma dificuldade, eu como marxista sinto alguma dificuldade de diálogos assim muito grandes no veganismo, porque grande parte das pessoas são anarquistas, né? Mas isso não é um problema. Paz entre nós, guerra aos senhores. Mas essa exportação de um modelo eurocentrado, um modelo branco, hetero-cis normativo, como que a crítica dos antiespecismos subversivos se confronta com esse veganismo, que é esse veganismo com essas características? Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, para a gente entrar no seu texto mesmo, no objetivo desse livro, que na verdade é um documento, né? É um documento para reflexão e para... Eu sinto que não é um documento dogmático, ao contrário, eu li todo ele. E eu sinto uma vontade de diálogo muito grande com esse texto. É colocar na mesa as cartas e vamos conversar. Vamos apontar aqui os caminhos e descaminhos que estão sobre nós. Eu estou errado nesse meu pensamento sobre essa minha visão, essa minha percepção, e aí eu queria que você falasse um pouco desse veganismo que vem de Europa para cá, e desconsiderando todos esses pontos. E considerando outro. Na realidade, assim, né, tipo, eu conheci o veganismo, né, tipo, profundamente dizendo, dentro do anarquismo, né. Tinha ouvido falar, já tinha, né, visto terráqueos e tal, em 2000, não lembro, 2008, 9, 10, alguma coisa assim. Quenda, deixa eu só te interromper um pouquinho. Gente, quem quiser fazer pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui, porque às vezes as pessoas fazem perguntas aqui no texto e eu não consigo ler. Então tem uma interrogaçãozinha aqui, faz a pergunta aqui, que aí eu leio para a Quenda. Tá, desculpa te interromper, pode continuar. Me Tudo perdoe. bem. E assim, né, eu conheci profundamente dentro do anarquismo, né, e aí para mim o entendimento, né, tipo, de uma filosofia política que agrega os animais não humanos enquanto sujeitos, né, e entendendo um sistema de opressão que usam, né, tipo, à mercê das vontades, né, tipo, de um tipo de humano, né, vamos colocar assim, porque, né, quando foi para escravizar, né, a supremacia branca não quis nos reconhecer como humanos, né, mas aí quando é para
dividir o peso, né, das consequências de suas ações, aí a humanidade se torna universal, né? Um pouco desfavorável isso, né? Mas entender os animais não humanos, né, tipo, enquanto sujeitos, né, e sendo usados como máquinas, né, para objetivos e interesses, né, tipo, desse tipo de humano, realmente deu uma guinada na minha cabeça, assim, tipo, e fez eu ter vontade de aprofundar ainda mais essa questão e trazer isso para uma luta cotidiana, né? Então, assim, eu acho que essa extrema esquerda, né, tipo, essa militância, esse ativismo político anarquista, sobretudo, né, desde os anos 80, eu acho que foi fundamental para propagar e difundir o veganismo enquanto uma perspectiva de luta, né, de luta política. Então, eu acho que existe isso na materialidade, mas eu também vejo hoje em dia que isso acabou, digamos assim, uma tentativa de trazer e de incutir essa perspectiva de luta desse movimento que nasce na Inglaterra, né? Porque também está muito associado ao desenvolvimento da indústria da soja, né? Como você falou, no pós-guerra, uma das pessoas da Vegan Society tinha um super interesse na expansão do mercado consumidor, existia exportação para outros países. Então, assim, existe uma cadeia de interesse econômica que fazia sentido incutir uma mensagem negativista em relação à prática alimentar tradicional, na perspectiva de trazer uma alternativa em relação a isso, né? E, enfim, as coisas são complexas, não necessariamente, né, colocar isso numa caixinha apenas de só oportunista, né? Mas interessante perceber como isso foi assentada num projeto colonial também, né? Não só de commodities, mas de entender a soja, né? Tipo, entender um tipo de produto, digamos assim, do agronegócio, né? Tipo, para transformar isso num grande vetor de desenvolvimento industrial com uma narrativa de salvação dos animais não humanos, né? Então, isso está marcado dentro da história do veganismo, né? Isso não dá para negar. Então, assim, conforme o tempo foi passando, né? Tipo, a gente viu que, sobretudo nos lugares de terceiro mundo, a narrativa foi chegando de diferentes formas, né? Aqui, por exemplo, o punk e o anarquismo tiveram esse papel fundamental. Mas não significa dizer que o mercado e etc. assimilou essa pauta, né? Na realidade, ela sempre esteve ali junta. Então, assim, existe um certo tipo de ideia que é possível desenvolver uma luta pelos animais a partir do mercado. E isso está incutido desde o cerne do veganismo, né? Então, isso precisa ficar claro. E eu acho que a gente também precisa estar revisitando essa genealogia para a gente poder debater com mais clareza, né? Porque isso, inclusive, faz com que a gente também reflita sobre a ideia de especismo, né? Porque muitas vezes a gente entende que qualquer tipo de relação desagradável ou que não seja benéfica para os animais é especismo. E eu acho que não é por aí, né? Tipo, eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Então, no final das contas, a gente entender que esse tipo de filosofia política sempre esteve associada, primeiro, ao mercado, segundo, ao desenvolvimento capitalista industrial, entendendo vegetais, entendendo, né, tipo, uma leguminosa como commodity, né? Tipo, isso faz do veganismo um problema, muito mais um problema do que uma solução, né? E isso não significa dizer que a crítica que se faz em relação à sociedade específica, ao uso dos animais não humanos, não faça sentido, né? Mas o que a gente está buscando aqui na realidade é exatamente dar sentido para essa luta, né? E a gente não pode dar sentido para essa luta sem reconhecer as contradições que estão associadas dentro da própria gênese do que a gente reivindica, né?
Então, eu acho que é um pouco por aí, assim. Aí a ideia do livro é uma ideia de diálogo, sim, né? Tipo, organizada por Martina e Mica Pérez, né? Tem só a galera dissidente nesse livro. A gente fez o lançamento dele em São Paulo, né? Na ocasião eu estava na cidade, então a gente aproveitou que seria um local de encontro. E é uma proposta de debate num cenário que é totalmente diferente dos anos 80, 90 e início dos anos 2000. É um cenário de consolidação da perspectiva liberal do veganismo, né? Tipo, a gente vê que essa corrente, digamos assim, tem muito mais dinheiro, tem muito mais influência e poder, né? Tipo, é racialmente privilegiada, então é muito mais fácil de conseguir difundir, né, as suas ideias e conseguir materializar o seu tipo de política, né? Então, é muito constrangedor porque, por exemplo, né, a gente entende a pertinência total da causa, a gente entende que existe uma urgência para a gente remodelar a forma como nos relacionamos com os animais não humanos, mas não dessa forma, né? A forma que está sendo feita isso é de uma maneira equivocada, né? E aí, da mesma forma que a abolição da escravatura, a forma que foi feita foi uma forma equivocada, porque vira e mexe, né? Algumas pessoas que se, né, estão numa corrente mais francionista fazem esse tipo de associação com a escravidão negra, né? Tipo, para trazer a pertinência, né? Eu acho que a gente não pode libertar os animais, né? Da mesma forma que a princesa Isabel libertou os negros, né? Então, assim, a gente precisa minimamente entender o que a gente está fazendo para não só fazer e deixar de fazer e falar besteira, mas também para a gente ter um pouco de coesão mesmo, né, no processo de luta. É letramento mesmo, né? E assim, a princesa Isabel não libertou os negros, né? O pior é isso, né? É, vamos lá. Eu destaquei um trecho aqui desse capítulo que a gente acabou de falar, que eu acho que fala um pouco. Você passou en passant assim, por esse tema, mas eu acho que é fundamental para a gente desenvolver um pouco mais. Você vai dizer o seguinte, abre aspas. Quando começamos a ver o antiespecismo enquanto filosofia política que preza por uma ética de não dominação entre espécies, atenta às possibilidades de resistência e autodefesa, nos deparamos com a possibilidade de considerá-la pela moral. Não se trata de dualismo cristão sobre bem e mal, mas sim de condições e estratégias necessárias para conquistar a emancipação e a autonomia num contexto supremacista e escravocrata. A morte do explorador, do caçador com arma de fogo ou do senhor pode representar um avanço fundamental na luta por libertação, isto é, o que faz da morte um problema são as condições políticas supremacistas que determinam quem e de que forma se morre, bem como quem tem poder para matar. E isso conversa muito com aquilo que acontece hoje no Brasil com os animais não humanos, como com os animais humanos. Basta ver a morte indiscriminada de lideranças dos povos originários, dos povos quilombolas, do povo pobre preto da periferia, que está sendo genocidado pela polícia nas periferias de todo o Brasil, independente se o governo é de extrema direita ou progressista, e nós temos exemplo para exemplificar isso, nós temos São Paulo e nós temos a Bahia, por exemplo, onde a violência policial é tão grande quanto. Então, esse projeto de que Tarcísio está fascistizando a polícia é um engodo, né? A polícia é fascista, né? Talvez ele esteja amplificando esse nível de fascistização, mas isso não deixa imune, por exemplo, a chamada esquerda progressista. Então, eu quero ouvir você um pouquinho com relação a isso, porque esse veganismo branco, ocidocêntrico, cis normativo, cis heteronormativo, enfim, com todas essas características transportadas além mar de uma cultura judaico-cristã, ele também prega, já que o libertador será o mercado,
uma passividade e um pacifismo pro forma, né, que é só para as classes dominadas, não para as classes dominantes. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, se é de seu interesse desenvolver ou não, porque eu achei muito forte isso daqui. E aí, no parágrafo seguinte, você vai dizer: para os animais, a humanidade é nazista e a heterossexualidade, enquanto regime político e tecnologia que permitiu a superpopulação humana no planeta, consolidando a dominação de uma concepção de humanidade branca, colonialista e ecocida. E por aí vai. Mas eu acho que isso diz muito. Eu queria ouvir você um pouco mais sobre esse trecho. Eu achei um trecho que eu li, reli e me fez pensar muito. Bem, assim, primeiro para deixar claro que, assim, na minha concepção, a humanidade não é exemplo de Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, né? Tipo, a humanidade, ela é um projeto, sobretudo, branco. E as pessoas racializadas, tanto de África quanto aqui de Abiyala, foram escravizadas, foram racializadas, porque na cabeça do colonizador elas estavam muito mais próximas dos não-humanos do que dos humanos. Então, é entender que o humano também é um projeto político, né? É uma ideia, Sim. não se resume a Homo sapiens. E eu acho que é importante isso, inclusive para os movimentos negros, né? A gente tem que desuniversalizar essa ideia de humano e tem que voltar a localizar ela como uma ideia branca, né? Porque é a partir dessa ideia de humano que se estabelece essa ideia de animal, né? Porque, afinal, a AFCIOCO vai dizer que não existe nada parecido nos grupos de animais não humanos, a não ser o fato de não ser humanos, né? Então, tipo, os animais são muito diferentes entre si para ser agrupados numa só categoria, né? A Sim. única coisa que vai fazer sentido essa categoria é o fato deles não serem humanos. Então, assim, é importante a gente problematizar isso. E aí, quando eu falo disso, né, para mim dialoga muito com essa ideia da compaixão, né, com os animais, né, porque embora exista coisas interessantes que a gente possa tirar delas, né, mas eu acho que é importante também a gente se inspirar nos animais não humanos a partir da sua capacidade de autodefesa, né. E aí, a violência é uma característica que é inerente à nossa condição animal, né? A gente precisa entender ela como parte da nossa condição animal e não como algo que a gente vai deixar de usar porque a gente é boazinha, né? Tipo, isso é a história da carochinha, isso é catequese, isso não faz sentido, né? As pessoas não vão deixar de fazer uso da violência porque elas são boazinhas, né? Então, assim, isso é um ponto que vai trazer a gente para problematizar essa ideia de benevolência excessiva dentro do veganismo, né? Tipo, entender o veganismo necessariamente como uma coisa boa, como uma coisa bonitinha, uma coisa, né, com paixão, uma coisa quase cristã, assim, de tão pura que se tenta envolver ela, e pensar que para a gente conseguir, de fato, alguns níveis de superação e de emancipação, a gente precisa entender e se apropriar da violência, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje com os povos indígenas e com a população negra, a gente não vai resolver no direito, né? Tipo, a gente não vai resolver absolutamente nas instâncias institucionais, né? Do mesmo jeito que eu acredito que a gente não tem como resolver a questão dos animais não humanos, né? Tipo, a partir de benevolência, a partir de compaixão, né? Então, assim, não é algo que a gente não possa deixar de considerar, sabe? Então, aqui eu vivo em Recife, né? Então, aqui é a cidade que o cartão postal da cidade foi destruído, entre aspas, né? Pelos ataques do tubarão, né? Então, assim, eu também trago isso um pouco no texto, né? Então, assim, pensar isso, né? Tipo, entender que esse cartão postal, ao nível do turismo, foi destruído, mas entender que as nossas subjetividades foram estimuladas a pensar resistência numa condição animal, sabe? Tipo, eu acho que isso é fundamental, assim. A gente pode reorganizar esse cenário
para a gente também começar a entender o quanto pode ser positiva e emancipatória o uso estratégico da violência, não de uma forma supremacista, que está num local de poder privilegiado e executa isso por sadismo, mas por uma situação de sobrevivência, né? Para garantir a sobrevivência e garantir a coexistência. E a gente não pode ser conivente e tampouco tolerante com quem não consegue conviver em coexistência, né? Quem não consegue existir compartilhando, né? Quem só sabe existir dominando, não pode existir. Então, a gente precisa remodelar isso para poder pensar a ética política de uma forma que, de fato, consiga materializar resistência e condições equânimes de sobrevivência. O título que você, o tópico que você se refere, os tópicos são muito instigantes pelo título da até. Se não puder matar meu algoz, não é minha revolução. E aí você vai falar, é muito interessante que você vai trazer uma série de dados aqui, que, por exemplo, nós não estamos na cadeia alimentar que esses tubarões estariam interessados. Mas há aqui, ao que parece, uma atitude, se é que assim podemos chamar, subversiva por parte dos animais, no caso, os tubarões. É muito interessante isso que você coloca, porque é uma perspectiva que a gente não pensa enquanto um pensamento antropocêntrico, né? Então, só nós temos a capacidade de resistir, né? E os animais, ao contrário, os animais resistem sempre a esse modelo de opressão. E aí você falou um pouco disso. O que você acha que a gente pode, você já falou um pouco, né, a capacidade de autodefesa, mas citando esse exemplo aqui do tubarão, que na sua região foi um caso muito específico, e ainda é, né, sobretudo depois da construção do Porto de Suape, o que a gente pode extrair enquanto antiespecistas, né, pessoas que se reivindicam antiespecistas, na nossa luta pela libertação humana e também em conjunto com a libertação não humana, a partir desses exemplos? Primeiramente, né, eu acho que é fundamental a gente entender a limitação da conversa mesmo, né, porque eu acho que tem alguns assuntos que a gente não pode estar tratando assim, né, livremente, Sim, sim. sobretudo em relação à estratégia política e o que de fato pode vir a ser uma tática, né, tipo, eficaz, né? Eu acho que tem certas coisas que tem que ficar nos seus lugares, né, de preservação, de segurança e, Sim. sobretudo, de efeito, né? Qual é o efeito que se quer causar com isso, né? Então, a difusão irresponsável também dessas questões, eu acho que pode ser um pouco problemático. Eu vou só fechar a porta aqui que está chovendo, pode atrapalhar um pouco. Oi, desculpa. E aí, em relação a isso, uma das coisas que me pega um pouco, assim, tipo, é muitas vezes a gente subestimar a capacidade de resistência e de autodefesa dos animais não humanos, não entendendo isso também como uma condição política, meramente instintiva, né? Porque aí, novamente, a gente traz todo um biologicismo para dentro do debate, né? Tipo, sem ter as diferenças circunstanciais, né? Então, por exemplo, existem lugares aqui no Brasil, por exemplo, em Fernando de Noronha, onde é possível, embora já tenha registro de incidentes, né? Onde é possível estar nadando ali ao lado dos tubarões e sem necessariamente ter uma implicância de ataque. Então, o que vai transformar a praia de Boa Viagem, né, e de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes,
num palco propício para incidentes, são as consequências das violências que esses tubarões passaram em destruição de seus estuários, né? Tipo, assassinato das espécies, ou seja, um ambiente marítimo extremamente violento e estressante para esses bichos. E qualquer animal em situação de estresse e de violência também vai reagir violentamente, né? Bem, E muitas vezes só para assegurar sua sobrevivência. Então, entender essa dimensão política, né, tipo, dentro dessa relação, embora as pessoas que estejam sendo afetadas hoje por esses incidentes são, na sua maioria, pessoas racializadas, não são os donos de Suape, né, não são as pessoas que construíram o porto de Suape que estão sendo responsabilizadas por isso, porque também é a partir de um grande projeto neodesenvolvimentista, né, de um porto onde se destruiu os estuários, se fez aterros, né, enfim. São uma série de fatores, mas onde o Porto de Suape tem uma preponderância, né, e aí já existem estudos também, né, de vários, enfim, vários cientistas que trazem a atividade portuária como uma atividade que impacta na relação com os animais marinhos, sobretudo os tubarões, né? O tráfico transatlântico também criou uma dinâmica, né, tipo de alimentação desses bichos a partir das navegações. Então, tipo, ancestralmente, há pelo menos 500 anos, existe uma inteligência do tubarão que entende navio e associa o navio à comida, né? Porque vários corpos negros foram jogados nesses trajetos, né? Então, assim, corpos humanos animalizados, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer essa leitura política dos animais não humanos, né? Em cima da sua etologia, em cima dos seus comportamentos e da relação que se tem com o meio ambiente. E também para isso inspirar as nossas ações, né? Ações que a gente não vai conversar aqui no Instagram, infelizmente. Mas que isso possa trazer um exemplo que, se a gente simplesmente abandona, né, sai de cena, ou simplesmente permite com que isso aconteça por causa da legalidade ou enfim, a gente não consegue avançar na luta, né? E a violência pela violência, ela tá institucionalizada, né? Ela está sendo cometida, ela tem um local para existir, né? E ela tem corpos para afetar. Então, assim, a gente precisa entender isso para poder reorganizar as nossas estratégias de defesa e pensar dentro dos núcleos, né? Tipo, de uma forma não tão mediatizada, embora a gente viva nessa era das redes sociais, como organizar, de fato, guerrilhas de autodefesa, pensando, sobretudo, inspirada pelos animais não humanos. Assim. sem dúvida. O outro, não, sua resposta foi mais suficiente. É claro que a gente tem um limite aqui, né? Mas acho que você respondeu o que era possível e necessário. Porque esse é um ponto que eu li, reli, li, reli. Como uma pessoa que pensa a revolução, aqui tem muitos pontos. Né? E eu nunca tinha pensado isso, eu nunca tinha pensado nesses termos que você utiliza na perspectiva animalista, né? O como realmente os animais têm uma outra maneira de entender diferente daquela que nós atribuímos a eles. E há, sim, exemplos grandíssimos e fortíssimos de resistência, que com certeza podem nos inspirar muito. Eu vou te fazer uma observação aqui, para quem está vendo a live, que o Instagram, com 1 hora, mudou as regras da Meta, com 1 hora ele vai derrubar minha live. Né? Então, o que, que eu estou fazendo para que as lives sejam produtivas? Estou fazendo ela em 2 partes. Eu derrubo ela antes dele me derrubar, e a gente volta para uma segunda parte, para continuar o diálogo. A gente não chegou nem na metade do que você escreveu aqui. Pode ser, tudo bem para você? A gente, tá bom. Então, antes de derrubar, outro ponto que a gente pode estar falando aqui, não vai dar tempo de falar, eu só vou introduzi-lo,
que é o próximo tópico, né, que você vai falar dos quilombos, dos tecoás, das colmeias e tocas não são cidades. E aí você vai falar de toda uma questão do veganismo descolonial, que eu acho que a gente tem muito para falar sobre isso. Inclusive, eu acho que é um grande mote desse projeto de vocês, Antiespecismos Subversivos, e entendendo que esse veganismo colonizador, esse veganismo branco, ocidocêntrico, né, ele tem toda uma cosmovisão que quer anular as cosmos-percepções de outros povos, que inclusive, é preciso que se diga, que não se encontram dentro dessa perspectiva especista. E aí eu vou deixar esse final para a gente começar a segunda parte, mas ainda dá para... eu acho melhor a gente encerrar agora para o Instagram não derrubar com alguma antecedência, então só vou avisar aqui, quem está vendo, eu vou pedir um grande favor. A gente vai derrubar a live e vai entrar de novo, simples assim. Entrem de novo, por favor, e quem está vendo, manda esse link para outras pessoas, para que outras pessoas também entrem. Pode ser assim, Aquenda? Pode. Então tá bom, eu vou estar encerrando agora, a gente vai entrar na sequência para a segunda parte da live. E aí eu já deixo a pergunta que eu acabei de fazer. Até daqui a pouco, gente. Obrigado. Boa noite, segunda parte da live. Agora são 20 horas e 26 minutos. Agora a Aquenda, eu vou retornar, a gente retoma aí a live. Enquanto isso eu vou deixar no silencioso aqui. Deixa eu ver se a Aquenda já... Aqui, tá aqui, deixa eu já... Pronto. Obrigado e desculpa o incômodo. Bom, a gente vai ter mais uma hora aí para desenvolver esses assuntos. Eu te deixei uma pergunta ao final da live, que é esse tópico, e falando do veganismo descolonial e o veganismo enquanto veganismo tradicional, vamos dizer assim, ou mainstream, em suas perspectivas colonizadoras e racistas. Deixo para você desenvolver isso aí. Não, a ideia de fazer esse trocadilho, assim, é porque, tipo, a gente tem que entender que o veganismo ele não pode ser essencialmente urbano, né? A gente tem que problematizar esse ambiente, né? Essa geografia. Porque essa não é uma geografia saudável para os animais não humanos, né? A gente vê um monte de animal domesticado, tipo cachorro e gato, em situação super de vulnerabilidade na urbanidade, né? A gente vê uma extinção em massa de várias espécies animais na urbanidade. Então, assim, não é um ambiente... A gente aprofundar a luta, né? Se a gente for levar a sério o que significa de fato, né, tipo uma política antiespecista, a gente não pode considerar a cidade como um território dessa política, né? A gente não pode naturalizar a cidade como um território dessa política, né? A gente tem que remodelar profundamente esse espaço geográfico, né? Então, assim, quando eu digo que tecorras, quilombos, aldeias, colmeias e tocas não são cidades, é para a gente também, a partir, né, tipo, da experiência dos animais não humanos e dos povos racializados, pensar em novas geografias de habitar o mundo, né? Novas geografias que a gente pode estar construindo e coexistindo com os seres, né? Com os outros seres. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, porque muita gente, por exemplo, né, que está no conforto das cidades, né, que muitas vezes o máximo de política que essas pessoas fazem, política antiespecista, é deixar de comer algum tipo de animal, né, tipo, elas fazem isso a partir de um ambiente que foi beneficiado, entre aspas, né, porque não é benefício,
ele foi higienizado com a extinção de várias espécies. E isso é preciso ser reconhecido como uma contradição, né? Minimamente falando, né? E aqui no meu ambiente, por exemplo, eu convivo numa região de mata e praticamente eu tô aqui já há 3 anos, nessa casa especificamente, mas dentro do bairro já há mais de 10. Então, assim, eu sempre tô vendo uma espécie de animal novo aqui, né? E dentro da minha casa coexiste vários animais, né? Várias espécies de animais, melhor falando, né? Então, assim, muitas vezes essa relação, a violência vai estar, sem dúvida nenhuma, estabelecida ali, né? Porque, tipo, com um caramujo africano, por exemplo, né? Tipo, é uma relação um pouco mais delicada de coexistência pra gente, né? Isso não significa dizer que eu quero exterminar essa espécie, mas que tem que existir um nível de distância para que a gente não contraia certos tipos de doenças, né? Então, assim, a ideia, eu acho que é exatamente essa, a gente repensar a geografia que a gente está desenvolvendo nas nossas políticas e, a partir disso, né, a partir da inspiração da existência e da etologia dos animais não humanos, pensar na construção de ambientes antiespecíficos. A gente precisa de geografias antiespecíficas, né? E a cidade, com certeza, não vai ser essa geografia, né? Então, esse foi um pouco desse propósito, assim. E também de trazer inspirações e reflexões em torno da concepção humano-animal de alguns povos, né? Sobretudo iorubais e no Duruncus, né? Que é o que eu cito aí no livro, né? Pensar, por exemplo, como essas culturas imaginam essas relações. Então, isso eu acho que é fundamental e básico, na realidade, né? Para a gente estar pensando geografias antiespecistas de fato, né? Você coloca aqui ao final desse capítulo a importância de resgatar essas cosmologias e trazer para o debate público noções sobre relação humana-animal que conceba: 1. Enquadramentos não ocidentais de ética animal. 2. Os cenários culturais dos povos não brancos. 3. Viabilizar entendimentos filosóficos e tradicionais das relações entre espécies que se expressem não só pela espiritualidade, mas também através de provérbios, práticas, lendas, adágios e artesanatos, que devem ser levadas em consideração para localizar o projeto de expansão da supremacia branca com um marco que sofistica, consolida e impõe o especismo enquanto tecnologia civilizatória. Eu queria que você falasse um pouco desses 3 pontos de resgatar essas 3 cosmologias, embora você já tenha falado de alguma maneira, mas específico com relação a esses 3 pontos. Tá chovendo bastante aqui, eu não sei se vocês estão escutando, mas aí qualquer coisa que tiver de interferência na comunicação, vocês falam, então. É isso, assim, né? Eu acho que a gente resgatar buscar entender outras concepções de relação humano-animal. Primeiro de tudo, a primeira coisa que isso vai proporcionar é a gente colocar em xeque a nossa relação humano-animal e a nossa proposta de mudança dessa relação humano-animal. Eu falo de pessoas ocidentalizadas, né? Que embora seja uma pessoa negra, né? Tipo, eu tô no mestrado, tenho educação formal, fui criada numa cidade, não posso negar essa ocidentalidade que me habita, assim. Então, a gente precisa também entender que não só esse tipo de opressão em cima da relação humano-animal, como a proposta dele, ele é parte de um pensamento, ele vem de um lugar. E a gente precisa conhecer outros lugares para a gente entender outras formas de relação humano-animal para criar outras propostas, né? Então, isso é básico, assim, né? Quando eu falo de considerar outros aspectos, né? Considerar outras cosmologias
para poder entender ética animal, né, é porque a ética animal atualmente, sobretudo aqui fundamenta, né, o direito, ela é calcada no Ocidente e calcada no antropocentrismo, né? Então, assim, a gente precisa dar uma remodelada nesse olhar. Um outro ponto é não só entender isso a partir do que o branco vai chamar de racionalidade, né? A gente não precisa necessariamente ter documentos escritos, né? Coisas substancialmente legitimadas como racionalidade pelo branco para a gente poder considerar e analisar esse tipo de relação, né? Então, assim, a espiritualidade, por exemplo, né, uma coisa que é muito interessante, que eu cito até no texto, é que o Deus cristão, ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele, né? E se a gente for para as religiões de matriz africana, a gente vai ver que o ser humano, ele é só uma parte do que existe no meio. Então, tipo, o primeiro que o Deus, ele não tem representação humana. E o que é mais próximo dele, que são os orixás, né, que, né, estão no outro grupo, os orixás não são deuses, né, necessariamente falando, eles têm pelo menos três formas de expressão. Eles se expressam como animais não humanos, como humanos e como elementos da natureza. O que traz para as pessoas que estão relacionadas a essa fé, essa espiritualidade, uma horizontalidade entre ser humano, animais não humanos e elementos da natureza. Isso faz com que o ser humano ele saia do salto, né, dentro da visão branca e se equipare tanto de importância quanto de expressão com outros seres. Então, eu acho que essa ideia, esse princípio espiritual, que também vai ser filosófico, ele expressa como um povo entende os animais do mundo. E isso é muito rico, isso é muito importante. Então, por isso que aqui da Vivaz a gente faz esse esforço de fazer esse resgate histórico para a gente poder entender em que pé a gente quer tocar essa luta antiespecista. Porque não é por esse pé que tá fincado, né? A gente precisa entender como o nosso povo pensava, como a nossa ancestralidade se organizava, como a nossa ancestralidade se organiza com os animais não humanos, para poder estar criando as nossas políticas hoje, né? Para poder a gente estar construindo formas materiais de emancipação dos animais não humanos e humanos em cima das nossas cosmologias. E eu acho que isso representa um salto significativo assim, na luta, porque ele, de fato, propõe uma descolonialidade, né? Não uma decolonialidade, né? Mas uma descolonialidade. Porque o termo decolonialidade, ele surge para se afastar um pouco desses processos de independência de África e Ásia, mas ele não descolonizou nada, ele Sim, aprofundou a colonialidade. sim. Né? Ele instituiu em territórios africanos a ideia de estados nacionais. Isso não é descolonialidade, né? Então a gente precisa, de fato, se inspirar nessas ancestralidades, resgatar essas cosmologias para poder criar nossas políticas hoje aqui e agora, né? Queria mandar um beijo para Carla Candance, que está aí, mandou um alôzinho aí nos comentários. Queria dar um beijo. Você acabou? Acabei. É, isso é uma pá de cal, né? Porque quando a gente fala nesse veganismo ocidocêntrico, um veganismo branco que trata todo mundo como especista, na verdade, inclusive esse sistema judaico-cristão, desse Deus antropocêntrico, né? E dessa relação de propriedade, tanto da alteridade da mulher, né? A Simone de Beauvoir vai falar da mulher como o não homem, né? O outro, né? E também isso se aplica às outras espécies, né?
que é a não humana, né? Então, tudo que não é humana mesmo dentro de uma diversidade que a gente sequer conhece, né? Porque há espécies que talvez a gente ainda nem conheça. Enfim, é um debate bem interessante e que coloca, não sei se você concorda ou não, que o especismo ele tem datação histórica, ele tem localização histórica, e que esse veganismo muitas vezes se coloca numa situação de arrogância de não conversar com essas outras cosmopercepções. E aí a gente caminha para o último tópico do seu texto, que é abandonar o veganismo. E ele é um pouco mais. Ele é um pouco. Não, eu acho que ele é mais ou menos o mesmo tamanho dos outros. E eu queria que você falasse um pouco dele, que eu acho crucial aí no desenvolvimento, né? Até porque é o arremate. É meio que isso, assim, né? Depois de percorrer, né, esses argumentos, né? Tipo, entender a genealogia do veganismo, entender essa relação humano-animal, que também é racializada, né? A relação de gênero é racializada, a relação de sexualidade é racializada, a economia é racializada, né? Tipo, a gente precisa entender que todos os aspectos da vida eles também perpassam pela racialidade, né? A gente precisa entender que é necessário tirar a raça de um recorte, né? Tipo, veganismo negro, feminismo negro, blá 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 negro, né? Tipo, entender a racialidade como agente, né? Então, assim, a gente deixar de pensar veganismo negro, por exemplo, né? Tipo, é a gente pensar uma filosofia política antiespecista focada na ancestralidade africana. Entender o respeito aos animais não humanos como parte da herança ancestral africana. Isso é um mote, né? E essa é a proposta. Então, para isso, a gente precisa abandonar o veganismo. Porém, também é muito atenta, né? Não só ao momento que a gente está vivendo hoje, mas também às limitações de luta, né? Porque eu acho que esse é um esforço afrocentrista, né? É bastante forte, assim. Esse esforço não necessariamente ele vai dar conta de abarcar todas as pessoas antiespecistas ou veganas para que elas deixem de ser veganas e virem outra coisa, né? Tipo, porque é uma categoria que nem existe ainda, né? Nem foi cunhada ainda, né? A gente está a Dusat, enquanto também produtora de conhecimento, está com muita cautela, né, para propor esse termo, para que também não vire um ismo qualquer, né? Que também perca esse sentido, né? Mas tá sendo pensado de uma forma, né, mais cuidadosa mesmo, assim. Então, a gente entende que isso ela vai estar em coexistência com outras lutas antiespecistas que é possível estar aliada, né? E aí o veganismo popular pode ser uma delas, sem dúvida nenhuma, mas que isso não nos faz necessariamente comprometidas com esse tipo de ideia. Né? Então, assim, a gente entender que possa existir alianças pontuais, possa entender que é possível se fortalecer contra um tipo de perspectiva, né? Tipo, a gente, do mesmo jeito que existe o Capitão do Mato e ele foi fundamental para instituir o regime de servidão e de escravização do povo negro, né? Tipo, as pessoas brancas podem desenvolver esse tipo de postura indo contra a sua ancestralidade racial de supremacia, né? Então, trair as pessoas brancas têm que ter esse compromisso de trair essa supremacia, a supremacia branca. Então, assim, essa aliança, obviamente, que possa ser pontual. Mas é muito importante para nós, pessoas negras, sobretudo no momento que a gente está vendo uma debandada de pessoas negras do veganismo, a gente ter uma filosofia política que não só abarque essas pessoas negras, como principalmente dê sentido à luta antiespecista como parte de uma herança ancestral africana. Acho que essa é a proposta mesmo.
você falou do veganismo popular. E aí eu vou fazer uma pergunta para uma análise pessoal sua. O que essa proposta de antiespecismos subversivos conversa, na sua maneira de interpretar, com o veganismo popular? Se é que conversa. Eu acho que o veganismo popular está muito em disputa, né? Então eu acho que é um pouco difícil a gente, sei lá, trazer uma ideia, né, concisa do que é o veganismo popular, né? Eu acho que entre os próprios veganos populares não está consensuado. Mas a gente tem, por incrível que pareça, meu amor, calminha aqui. A gatinha tá aqui quase derrubando o telefone. Ela quer participar da live. Quer vir pra cá? Vem pra cá. Ah, dá um oi aqui pra galera. Dá um oi aqui pra Oi, galera. como que é o nome dela? Me coco. Micoco. Eu acho que a gente precisa reconhecer que, embora a ideia de veganismo popular por si só não esteja consensuada, existem alguns consensos, né? E aí, o principal consenso entre eles é ser anticapitalista. É entender que o agronegócio, ele é um crime nesse território que a gente vive hoje, né? E, não faça isso, não. E, assim, não dá pra jogar com ele, né? Então, a proposta de ser anti-plantation, né? Tipo, ser anti-monocultura, ser anti-latifúndio, ser anti-trabalho escravo, pensando as cidades também como geografias escravizantes, ela conseguiu tombar. Ela é determinada, determinada. E pensar nisso, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que a proposta do livro conversa bastante com a ideia de veganismo popular, sim. Eu acho que todas as pessoas que escreveram, né, todas as autorias que também estão nesse campo de dissidência sexual e de gênero, né, e de questionamento, né, do sistema de gênero, que também é racial, né, elas não só dialogam, mas também vêm desse lugar, né, eu acho que também tem um apelo e, como a gente falou no início, né, uma conversa, uma tentativa de diálogo para aprofundar e trazer mais para um outro lado, né? Eu acho que existem algumas limitações nesse sentido de a gente pensar a radicalidade dos fatos, né? A gente pensar a ideia de violência, a gente pensar a própria ideia de subversão e etc., né? De como a gente atingir patamares, né? Tipo, mais equânimes para a libertação animal e libertação humana. Talvez o veganismo popular tenha um limite dentro disso, né? Mas eu acho que nesse momento, nesse contexto, as aproximações são muito maiores do que os distanciamentos. Então, acho que a gente não vive um contexto, né, de tomada de decisão incisiva para que esse diálogo cesse, né? Pelo contrário, eu acho que o momento que a gente vive é para fortalecer esse diálogo mesmo. Você tem dois pontos aqui que eu queria falar. Você coloca o seguinte, nesse trecho. O veganismo que defendemos levanta igual importância às práticas de boicote aos produtos de origem animal, de combate à exploração animal e de cuidados aos animais em situação de vulnerabilidade. Como filosofia política, não acreditamos que é possível construir um movimento de forma sectária, com foco puro no combate. Esta escolha negligencia as agressões e ignora a violência. Ignora que a violência vai continuar acontecendo independente da sua escolha individual. Mais adiante, você vai dizer o seguinte: se por um lado boicotamos o veganismo pela sua historicidade e conjectura liberal, branca e urbana, por outros estamos disputando ele estrategicamente para que esta visão elitista e colonial do mundo seja atacada e não se imprima como marca inquestionável. Eu levantei esses dois pontos porque, de alguma maneira, há ainda
mesmo que não diretamente, uma disputa espacial e política, né? Então geográfica e política, com o veganismo, não? Eu acho que você já respondeu isso, mas só aprofundando um pouco mais. Só uma coisa, assim, esse texto acho que foi escrito na pandemia, né, 2020, já tem 5 anos esse texto, né? Esse texto foi Sim. enviado para o livro. Esse texto depois ele virou um artigo, né, que está disponível na internet, e depois esse texto virou meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. E algumas coisas mudaram, né? Tá. Então, assim, nesse tempo que eu escrevi isso, de fato, eu tava bastante envolvida nas movimentações, por exemplo, que tentava construir o veganismo popular de uma maneira mais nacional, digamos assim, né? Sobretudo a partir da União Vegana de Ativismo e tal. Tô conectada, ainda faço parte de um coletivo aqui em Recife, que é a VEG, que está associada à União Vegana de Ativismo, inclusive estamos puxando o ato aqui pela manifestação contra a exportação de animais vivos, né? A VEG é uma das organizações que está construindo, junto com a DUSAT, o FEBEMA, né? Então, assim, a gente está construindo essa movida junta, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso pode ser contextual, né? Pode chegar um momento que seja também contextual e pertinente seguir por caminhos distintos, né? E aí o que vai determinar, né, se o respeito e a aliança pode continuar acontecendo mesmo em caminhos distintos, né, vai ser a trajetória, né? Mas acreditamos sim que dentro de uma perspectiva de luta por emancipação a gente possa conseguir desenvolver consensos, né? Tipo, e pensar a coexistência, né? De uma forma que a gente não entenda que é possível, que seja necessário universalizar um tipo de visão política para a gente poder atuar politicamente, né? Então, isso também é colonizador, né? Então, assim, quando eu digo que existe uma disputa, não necessariamente eu estou fazendo essa disputa hoje, né? Mas também não me coloco como inimiga dessa disputa, né? Pelo contrário, eu acho que ela é fundamental para poder localizar a branquitude dentro do veganismo, né? Racializar, a gente precisa trazer o debate racial para dentro do veganismo não como um recorte, mas sim Sim. como uma perspectiva, né? A gente precisa ter um olhar racial para entender o veganismo, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer isso urgentemente e é necessário também desenvolver essas outras práticas, né? Essas outras práticas vai fazer com que, por um lado, né, tipo, as próprias pessoas brancas, né, as próprias pessoas que reivindicam a filosofia política branca, traiam essa supremacia, né, se apresentem como traidores dessa supremacia, ao mesmo tempo que outras filosofias políticas e políticas vão emergindo a partir desses contextos que vão surgindo de criticidade e de radicalidade, né? Você fala bastante dentro da sua cosmopercepção de resgate da sua ancestralidade e da relação com o antiespecismo. E nesse mesmo livro tem uma autora, que é a Okara, não sei se é assim que pronuncia, Okara Ibe, que ela vai falar do antiespecismo e no diálogo com ela vai chamar até de antiespecismo indígena. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente fala racializado, os povos originários também estão presentes. Qual que é a sua contribuição nesse aspecto, né, dessas duas cosmopercepções de África e de América, né, dentro dos povos originários e a contribuição destas para o antiespecismo? Olha,
enfim, existem povos indígenas também em África, né? Só para deixar claro aqui Sim, que indígena muitas vezes é uma condição de habitação, né? sim. De habitar o planeta, né? Não necessariamente é uma raça. Então eu tenho, né, uma amiga Guarani que diz que ela não é indígena e é Guarani, né? Ela é Guarani e por ser Guarani ela é indígena, Sim. né? Entendendo que a ideia da etnia Guarani ela vem primeiro, né, para esse povo. E aí por conta disso que alguém colocou nesse campo de indígena. E esse alguém sabemos quem, né? Então, assim, existem povos indígenas também em África, existem pessoas em situação de aldeamento, né, de convivência aldeada, enfim, né, pode existir relações violentas com os animais não humanos, que não necessariamente é especismo, né? Isso precisa deixar claro e precisa ser frisado, né? Não é toda relação de violência com os animais não humanos que é especismo. Eu entendo o especismo muito mais pro lado da exploração animal, né? Pela questão da materialização, da acumulação de capital e do uso desses corpos para trabalho, do Sim. que necessariamente uma relação violenta por si só. E, e aí, a partir disso, não é dizer que o mundo indígena, por exemplo, né, que o mundo dos povos racializados é um mundo isento de violência com os animais não humanos, né? Isso seria uma mentira de dizer isso, né? Seria uma falácia dizer isso. Não é atribuir um ambiente de pureza vegana ou antiespecista para essa realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa relações de parentesco, quando a gente pensa seres, animais que estão num âmbito de não serem violentados por serem animais, né? Tipo, animais, expressões animais sendo colocadas em cultos espirituais e etc. Eu acho que a gente pode aprender muito com isso, né? O trabalho de resgate, eu acho que é exatamente esse. Perceber, do mesmo jeito que o veganismo possa ser uma contradição do especismo e do antropocentrismo para a branquitude, né? Tipo, nós também podemos resgatar, nós povos racializados, né, indígenas e pessoas negras, nós também podemos ver na nossa cosmologia elementos que possam permitir a emergência de uma política antiespecista hoje, aqui e agora, né? Então, eu acho que a experiência desses povos tem muito a ensinar para o veganismo hoje em dia, né? Muito, assim, demais, né? E eu acho que é a partir dessa cosmovisão mesmo que a gente vai construir patamares de fato mais libertadores, não só para os animais não humanos, como para nós mesmos, né? Então, acho que é um pouco por aí. Ih, será que a internet caiu? Não, congelou, voltou já. Né, mas me escutasse tudo. Não. Você parou que essa experiência tem muito a ensinar para o veganismo e aí deu uma bugada. É isso, assim, tem muito a ensinar, sobretudo para a gente pensar estratégias e referências, né, para a libertação animal e humana hoje, aqui e agora. Aquenda, é, agora, não quero que você deve ter seus compromissos, eu não quero te abusar de você, né? Não quero falar do tudo que a gente já falou, essas análises, volto a mostrar o livro aqui. É um livro que eu recomendo muito que quem está me vendo agora, quem vai ver depois, adquira, leia, reflita. É um livro que tem muito material, tem várias abordagens por diferentes prismas, por diferentes. É, vai se falar sobre o feminismo, vai se falar, como eu disse aqui, dos povos originários, enfim. Tem uma abordagem com relação à questão climática,
É um livro bem rico, bem cheio de material. É um livro, não é um livro grande, assim, é um livro grande do ponto de vista conceitual, mas é um livro pequeno até. A gente consegue ler rápido, vale a pena reler depois, porque tem muitos pontos. Eu anotei uma série de coisas que eu mesmo vou pesquisar. Eu aprendi muito com esse livro. Quero desenvolver mais isso, inclusive quero trazer outras pessoas. Acho que vou trazer a Martina, a gente está falando. É, acho que vou trazer a Mar Revolta, só estou falando que eu acho, porque ainda não se confirmou, mas em breve eu acho. Eu acho que a gente confirma. Quero trazer as outras também, não sei qual que é a disponibilidade, mas é um livro que eu quero aprofundar, né, bastante. Eu acho que a gente precisa desses debates, né? Eu acho que a gente tem de sair dessa coisa monocromática, né? Essa coisa que veio importado, é assim e ponto, a Vegan Society, aí a puta que pariu e é isso. Não, não, vamos pensar, né? Vamos pensar porque a gente precisa de novas perspectivas, novas contribuições. E esse texto dialoga muito com uma série de coisas que eu já venho estudando. A Dusat, nesse aspecto, eu acho que desde que você fundou a Dusat até hoje, ela está muito mais madura com todos esses estudos que a Quenda vem fazendo, inclusive um mestrado em antropologia. Da fundação da Dusat até agora, dentro de tudo que você colocou, o que você pretende, ou que você já vem praticando no sentido desse antiespecismo subversivo na prática, né? Em diálogos com comunidades, com os próprios povos de religião matriz afro, enfim. Queria ouvir você um pouco sobre isso e aí eu prometo que eu não te encho mais o saco com perguntas. Olha, para ser sincera, nós fomos mais subversivas anteriormente do que hoje, né? Isso não tá Sério? para negar, com certeza. Assim, né? Pensando, né, essa coisa da construção de conhecimento da Dusat, né? Eu acho que talvez o ponto mais radical seja hoje com esse corte epistemológico, né? Com esse corte de entender a africanidade e a sociedade a partir da leitura racial do mundo, assim, né? Então, isso é um ponto bastante radical. Mas em termos de prática, assim, hoje, digamos assim, a gente está muito mais assimilada, né? Porque eu acho que tanto a pandemia quanto o processo de envelhecimento também, né? Já tem 12 anos, né? Então, tipo, é bastante tempo. Sim. Fez com que a gente desromantizasse um pouco alguns tipos de prática que a gente fazia. Então, assim, em relação à alimentação, assim, né, em relação à produção da Dusat, dos tripés que a gente tinha fundado era a nossa comida, né, nossos insumos. Ele vinha a partir da reciclagem de alimentos, né, tipo de feiras agroecológicas e de coleta na mata. Então, esse era um tripé, a gente fazia almoços vendendo, né, tipo, difundindo a ideia da coleta, do recicle e dos alimentos agroecológicos, né, de sítios agroecológicos da reforma agrária, né, não era só isso, só ser orgânico e agroecológico, né, mas ser sobretudo da reforma agrária. Então, isso foi durante bastante tempo, eu acredito que até 2018, começo de 2018, isso se fundiu um pouco, assim, né. Hoje em dia a gente está numa outra prática, né? Hoje a gente fortalece muito mais um comércio de bairro, né? Daqui da nossa quebrada, né? A gente também usa supermercado, né? A gente vai muito mais, por exemplo, né? Eu moro num bairro bem periférico e o supermercado mais próximo que tinha aqui era na BR e a gente mal ia. Então, tipo, tinha que ter uma logística para a gente conseguir, né, pegar os insumos. Então, hoje em dia já tem supermercados mais próximos, né? Então, isso faz com que a gente use isso.
Um outro ponto também seria os insumos, né? Os produtos, assim, né? Que a gente utiliza. Então, a gente usava 100% artesanal, assim, né? Tipo, a gente fazia todos os molhos, todas as massas, tudo, né? Então, tipo, hoje, por exemplo, eu já estou usando chantilly industrial, né? Isso é uma coisa que aconteceu, né? Pensando também em outros processos, né? Existia uma criticidade muito grande em relação a equipamentos, eletrodomésticos, né? Tipo, em relação ao próprio lugar que queria chegar com a Dusat. Então, tipo, muitos convites a gente recusava, a gente não queria estar em todos os espaços e etc. E hoje, depois da pandemia, depois de uma crítica muito forte às perspectivas políticas que baseava a Dusat, que não foi um processo fácil, assim, né? É um processo doloroso e conflitivo. Eu tentei pensar a Dusat a partir das necessidades da Quenda, né? Então, Sim, assim, eu tenho questões pessoais, por exemplo, né, que eu preciso garantir, né? Sobretudo por ser uma pessoa dissidente de gênero, ser uma travesti, né? Ser uma pessoa preta, esse mundo que foi vendido, assim, né, pelo anarquismo e pelas outras filosofias políticas, né, combativas anticapitalistas, não necessariamente ia me acolher quando eu tivesse na pior, assim. sim. E eu consegui ver isso, eu vi muita gente dentro do anarquismo, né, e pessoas pretas, pessoas que abandonaram a universidade, pessoas que colocaram boicote como um instrumento de pureza de vida, né, e são pessoas talentosíssimas, pessoas inteligentíssimas, que estão numa situação de precariedade e miséria hoje em dia, assim, e já estão velhas, né? Estão com seus 40, 50 anos. E não tem tempo para correr atrás mais, né? Então, assim, isso me fez pensar muito para onde eu estava indo e de como seguir, né? E entender exatamente essa questão que a dissidência sexual coloca para gente, Sim, né? Entender esse sim, processo de solidão, né? Tipo, entender essa relativa desestrutura familiar, embora eu me dê muito bem com a minha mãe, mas assim, não tenho acesso à família sem ser a minha mãe, né? Então, assim, quando a minha mãe falecer, eu não vou ter, né, tipo, família para visitar, por exemplo, né? Tipo, então, pensar nessas condições me fez entender e assentar no mundo real, né? E pensar essas necessidades hoje aqui e agora, assim. sim, Então, muito do fluxo que a gente está desenvolvendo enquanto perspectiva subversiva, além da epistemológica, né? Tipo, além de ser produtora de conhecimento e atingir um pouco da radicalidade, né? Também está pensando essas práticas, né? Tipo, dentro de onde a gente vive, assim. Então, hoje a gente desenvolve um trabalho, né, que é precário, que não é essas grandes coisas, mas é um trabalho que é importante de cuidar dos animais aqui dentro do bairro, né? A gente fez desenvolver um projeto que é o Córrego da Fortuna Antiespecista, onde a gente, né, distribuiu bastante comida das cozinhas veganas que a gente tem em rede aqui à vontade, assim, isso foi numa época de insegurança alimentar, então foi uma coisa que foi muito simbólica, até hoje as pessoas perguntam quando é que vai ter de novo, e a gente precisa tocar de novo esses projetos, então, digamos assim que hoje a gente está, o subversivo da gente, né, está sendo limitado pelo contexto político que a gente vive, né? A gente não está num contexto que a gente não nem possa falar sobre isso livremente e nem está desenvolvendo coisas de fato subversivas, né? Como a gente acredita o que é subversivo. Então, assim, é meio que isso, né? Existe essa limitação do contexto, né? A gente está com uma ameaça da extrema-direita imensa, né? Eu sou de um tempo que, para mim, o PT era extrema-direita, né? Tipo, que a violência que o Plano Issa, por exemplo, né? Que era a integração regional sul-americana, com os corredores intermodais, com os projetos de neodesenvolvimentistas e etc., o que impactou nos quilombos, o que impactou nas aldeias indígenas, as UPPs com assassino da população negra, para mim isso era extrema-direita, né?
Então eu vi que não era bem por aí, né? Eu vi que é possível se tornar muito pior do que tá. Então, nesse contexto agora, a gente está pensando muito mais, eu acho que uma integração e uma prosperidade mesmo, para a gente tentar conquistar outras coisas e ser referência de outros modos, né? E sobretudo pela prosperidade, né? É muito importante a gente pensar travestis prósperas, pessoas negras prósperas, né? Então esse está sendo talvez o que mais move a gente, assim, no termos de mudança radical, assim. Mas eu acho isso bem revolucionário também, sobre uma outra perspectiva, mas também. É o que você disse, né? Nós vivemos no capitalismo e precisamos né, garantir a sobrevivência digna para nós e para todos, né? Para isso que a gente luta, né? Eu já deixo você, para não estender muito o seu tempo, com as suas considerações finais, e aí eu volto para me despedir, para a gente se despedir. Ah, eu queria ver quem tava por aí, né? Eu sei que tem um pouquinho a gente, mas queria ver se alguém mais conhecidinho por aí. Mas é isso, assim, né? A gente está em constante aprendizado, né? A Carla, a Enquanto Carla tá, ó, só para você saber, a Carla tá aqui, Matheus Queiroz, Regina Zamora, o Matheus é um filha, cliente da gente também. Beijo, Matheus. filha Bia Preta Vegana, entrou e saiu bastante gente, uma média aí de 10 pessoas acompanharam a live online aí. Mas é que as pessoas vão entrando e saindo, né? O importante de ficar gravado é isso, que muita gente vê depois, né? Mas vamos lá, suas considerações finais, desculpa. Não, é isso, assim, né? A gente está nesse esforço de pensar, de fato, né? A Dusat de ser cada vez mais uma produtora de conhecimento, assim, né? E também vem dessa realidade, né? Porque a cozinha, o trabalho na cozinha cansa também, né? Demais, né? Sim, sim. Então a gente precisa também pensar alternativas que esse projeto possa continuar, né? A Dusat tem um sonho muito grande de ter um centro de formação, assim, que a gente consiga não só compartilhar da cozinha, né? Conhecimentos culinários, mas associar isso com uma perspectiva histórica, antropológica e política, né? Enfim, tem um centro de formação de fato que seja bem diferente do que a gente tem aqui hoje. E ó, o Matheus falando aí, né? E aí, é, a ideia é um pouco essa, mais um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez, assim, e também abertas a estar sempre se repensando, né? Acredito que dentro dessa perspectiva antiespecista não há regresso, né? Assim como também não há regresso da forma afrocentrada que a gente está percorrendo, mas também não somos donos do conhecimento total, né? Não tem como acreditar que é possível ter uma postura, enfim, estanque ou decisória, né, para os próximos anos, né? A gente está à deriva aí, deixando a onda levar, atentas, né? E prontas para revidar, sem dúvida nenhuma, assim, né? A Dusat tem uma história de muita combatividade também no trabalho ambulante, né? Que essa é uma parte um pouco, digamos assim, invisibilizada dentro das redes sociais, né? A gente atuava como vendendo comida na rua mesmo, né? Então, tipo, acho que é a primeira cozinha, de fato, né, desanimalizada de Recife que tenta se estabelecer vendendo porta a porta, nos bares, propagando, na venda já tem uma difusão de política antiespecista, de política anticapitalista, então eu acho que isso impacta também, né? Enfim, trouxe alguns frutos, né? Mas é isso, um dia de cada vez e sigamos. Digamos, eu sempre uso esse termo. Eu comecei com, eu li o Muniz Sodré, né, que é um autor que tem uma perspectiva afrocentrada na filosofia. Eu vou ler um pequeno trecho de um autor que não é afrocentrado, mas
que eu gosto muito, que é o Paul Preciado. Ele escreveu um livro na pandemia, que chama Disforia Mundi. Mas eu acho que diz um pouquinho daquilo que a gente deve pensar. Ele não é um autor antiespecista, mas eu gostei bastante desse trecho. Eles dizem: o presente tornou-se estranho, o passado sendo contestado, o futuro incerto. Mas de que presente falam? A quem pertence, entre aspas, seu passado? Para quem tinham reservado o futuro? A ordem de todos os valores oscila. O eixo da Terra inclina-se, os polos deslocam-se. O Polo Norte está em fuga para o leste, parou de rumar para a Baía de Hudson, no Canadá, e agora se desloca lentamente para o meridiano de Greenwich, em direção a Londres. O gelo derrete-se, as marés sobem, os bosques ardem, as bombas, longe ou perto, não param de cair. Nossa forma de existência social, mais ou menos brutal, é a guerra. Mas nada é simples, nem o ar que você respira, nem o tempo que passa, nem o solo que pisa, nem o nome que usa. Nosso presente, o presente dos corpos das minorias oprimidas, o presente dos povos outrora colonizados, o presente dos corpos aos quais se designou o gênero feminino no nascimento, dos corpos racializados, o presente dos corpos indígenas, de trabalhadores pobres, dos corpos considerados anormais, sexualmente desviados, homossexuais, trans, doentes mentais ou incapacitados, o presente de idosos e crianças, o presente dos animais não humanos, das minorias étnicas ou religiosas, o presente dos desimigrantes e refugiados. Este presente sempre foi estranho, e nosso futuro nunca foi mais que uma série de perguntas sem resposta. A diferença agora é que nossa condição de precariedade e a expropriação de encarceramento ou exílio, de submissão e desamparo está generalizada. Falam de feminilização do trabalho, da soropositividade das massas, da devastação ecológica, do devir negro no mundo. Nós falamos de alcançar a massa crítica da opressão. Basta. Nós somos simples testemunhas do que acontece. Somos os corpos através dos quais a mutação chega para ficar. A pergunta já não é quem somos, mas em que nos transformaremos. É desse livro aqui, Disforia Mundi, do Paul Preciado. Esse livro é fantástico. Duzatti, eu Muito bom. agradeço. Só uma coisinha que você falou que o Paul Bert talvez não seja um filósofo antiespecista, e assim, né, acho que eu também não consigo precisar, mas eu acho que ele traz uma contribuição para o antiespecismo que é muito importante, Sim. né? Sim. Que é a consolidação dos gêneros Sim. a partir da exploração animal, né? Sim. Então, que vem a partir da sintetização de hormônios e etc. Ele é uma pessoa trans. E ele entende que a ideia de masculino e feminino da supremacia branca, ela se deu a partir da exploração animal. Sim, e aí eu acho que essa é uma contribuição assim excelente, inclusive eu até cito um pouco também no texto, assim, sem desenvolver muito, acho que mais no TCC, mas acho que ele tem bastante contribuição antiespecista, assim. Sim, concordo. Assim como a dona Haraway, enfim. Eu só disse que ele não é antiespecista, de cara, ele não se coloca como uma pauta antiespecista, né? Mas ele sim, os seus textos contribuem. Até me fizeram uma crítica que eu falei que eu preferia ver alguns representantes de povos originários falar do que veganos, porque eles estão muito mais próximos do antiespecismo do que alguns veganos. E eu recebi bastante crítica, mas eu concordo demais com o que você acabou de falar. Eu agradeço, sim, incomensuravelmente. Eu queria muito fazer essa live, a gente estava combinando e por razões minhas mesmo, a gente acabou não fazendo. Eu peço desculpa. Fica aí as portas abertas para quando você quiser, né? E eu me despeço pedindo para você deixar os seus contatos, quem quiser entrar em contato com você, os seus projetos futuros, enfim, é isso que eu deixo aí para ti. Obrigado, viu, querida? Obrigado mesmo. Obrigada eu, sigam a Você é incrível. Duzatti. E é isso, a gente pode falar mais pela Duzatti. Eu fico meio um pouquinho escondidinha nas redes,
mas dá para ter acesso, sim, por lá pela Dosat. Tá bom? Obrigado, querida. Eu te agradeço demais. Uma boa noite a todos, a todas e a todes. Quem vai ver essa live depois, quem viu agora, obrigado demais. Essa live vai estar em colaboração no meu perfil e da Dosat. Amanhã, muito provavelmente, já vai estar no YouTube. O meu YouTube é Walter. É a mesma coisa. Me sigam lá. Muito em breve eu pretendo migrar quase tudo para lá, porque aqui é uma rede bem difícil de trabalhar. Camarada, obrigado, sigamos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Eu acho que teve gente que chegou agora, mas é isso. Acompanhe no YouTube ou aqui nos perfis depois, né? Obrigado, querida. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos. Outro, tchau, tchau.